perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Chegamos para a apresentação de mais uma edição do nosso Terra Boa para todo o Brasil, aqui pela nossa TV Evangelizar. Vocês sabem, a gente tem falado aqui que tem muita gente deixando a cidade grande, tem muita gente deixando a vida estressada na cidade e indo morar no campo. Nessa edição você vai conhecer uma empreendedora que largou tudo para se dedicar à plantação de morangos na região metropolitana de Curitiba. Você vai ver também nesta edição. Você já ouviu falar da pitaia e o ABC das hortaliças? E a lixia, você conhece? Tudo isso a partir de agora no nosso Terra Boa, que está no ar. O Terra Boa está começando com essas belas imagens da Chácara Santana, em Campo Magro, aqui região metropolitana de Curitiba. Uma pergunta, você já ouviu falar na pitaia? Conhece a pitaia? Já experimentou a pitaia? É uma fruta que não é brasileira, mas já caiu no gosto de todos nós. Até o fruto ser colhido, passa por um processo que inclui a florada e a polinização natural. Veja na reportagem. Espetáculo natural. Essa é a flor da pitaia. A pitaieira é uma planta que chama a atenção em todos os detalhes. Da família dos cactos, tem a estrutura forte. Suas flores são assim, brancas, grandes, medem cerca de 20 a 30 centímetros de largura. Uma outra característica é o fato de se abrirem durante a noite e fecharem nas primeiras horas do dia seguinte. Do surgimento do botão até a flor aberta, são em média de 25 a 30 dias. Da polinização até o fruto, leva mais um mês. As flores passam por um processo de polinização manual, para garantir mais qualidade e sabor às frutas que virão. Existem plantas que elas não são autopolinizáveis, elas não se autofecundam, tá? Então elas precisam de polinização cruzada. São pólens que a gente pega de outras plantas para fazer a polinização na flor dessa referida planta. E o objetivo principal é proporcionar a fecundação, né, e melhorar o calibre, o tamanho das frutas. Automaticamente fica uma fruta mais bonita, mais saudável, para efeito de consumo, para efeito de comércio. Mas apesar da linda florada, esse foi um ano atípico na plantação de Seu Luís, que fica no município de Marialva, no noroeste do Paraná. Em 4 hectares estão 7.000 pés de pitaia e as condições climáticas prejudicaram a plantação. Todos esses intempéries provocou um desequilíbrio muito grande na planta, porque ela tinha que emitir botão, ela praticamente emitiu galhos. Aí esses galhos, eles sofreram um choque térmico, eles pararam de crescer. Depois do choque térmico, eles, além de parar de crescer, eles ainda começaram a emitir nova brotação. Então nós estamos praticamente com o ciclo aí de uns 60 dias de atraso e a quantidade de flores e botões diminuiu uns 80%. A colheita está prevista para iniciar logo nos primeiros dias de dezembro. E apesar de não ser nativa, a pitaia tem ganhado espaço no mercado brasileiro. É uma fruta de qualidade, é uma fruta que tem um grande apelo de alimento funcional, ela é uma verdadeira farmácia, né? E melhor, eu preferia falar que é uma verdadeira gourmet em termos de frutas, né? Porque você tem várias opções que você vai consumir, vai fazer bem para a pele, para a saúde. Então ela tem grande oportunidade aí em termos de alimento, fazer parte do brasileiro, da alimentação normal do brasileiro. A deliciosa pitaia. Aliás, mandar um abraço aqui para toda a equipe da TV Evangelizar de Maringá que preparou esta belíssima reportagem. Um abraço, gente. Muito obrigado. No ABC das hortaliças, vamos falar do manjericão, o saboroso e diferente manjericão, que não pode faltar na culinária da cozinha italiana.
Mas tem diferença entre um manjericão e outro. Sabia disso? Cuidado! Existem dezenas de tipos de manjericão. Tem aqueles que têm um sabor mais parecido com canela, outros que lembram um pouco limão. Ainda tem aqueles com um gosto um pouco mais marcante, outros com um gosto um pouco mais suave. Tem aqueles que têm a folha bem grande, que se chama manjericão, folha de alface. Tem aqueles em que tem a folha pequenininha, como esse aqui que eu vou mostrar. Tem aqueles que são coloridos, que podem crescer algumas manchas roxas nas folhas, ou aqueles que têm as folhas totalmente roxas. Enfim, existem muitos tipos diferentes de manjericão e tem um deles em específico que eu considero o melhor do mundo, porque ele é muito versátil, ele é muito fácil de ser usado. Ele tem um sabor muito especial e ele cresce muito bem, tanto em sol pleno, como esse aqui que vocês estão vendo, como em lugares que não bate tanto sol, em lugares de meia sombra. E também ele ocupa pouco espaço, tanto no tamanho das raízes, isso quer dizer que ele não precisa de um vaso muito grande, como também na altura dele. Ele não é um manjericão enorme que vai se espalhando. Não, ele é pequenininho, ele parece uma arvorezinha, como esse aqui. Tá vendo? Ele parece uma arvorezinha. Ele é todo cheio de folhas, mas ele é baixinho e pequenininho. Pessoalmente, eu sou uma grande apreciadora de manjericão. Eu já provei todos os tipos possíveis, todos os tipos que eu achei, de todas as cores e sabores e tamanhos diferentes. E com certeza o manjericão Greco-Apala, que é esse manjericão aqui, é o melhor de todos. Tanto por tanta versatilidade para se plantar, como eu falei para vocês, que ele é muito adaptável, ele cresce super bem com pouco sol, com muito sol, em pouco espaço, tem pouca altura. Ele também tolera um pouco menos de falta de água, ele consegue resistir um pouco mais a um pouco de seca, diferente dos outros manjericões que precisam de muita água. Esse aqui consegue resistir com um pouquinho menos de água. O legal dele também é que dá pra gente propagar ele muito fácil. Ele vai fazendo as flores, como essa aqui, ó, isso tudo é a florzinha do manjericão. E ele vai fazendo essa flor e conforme ele vai fazendo, também vai fazendo sementes aqui dentro. E com essas sementes dá pra gente fazer novas plantas que crescem muito fácil. Essas sementes conseguem germinar muito fácil. Então dá pra gente ter novas plantas super rápido. Além de também a gente poder utilizar os galhos. Conforme a gente vai colhendo, vai tirando os galinhos, a gente pode retirar as folhas e colocar para a água, que enraiza e cria novas plantas desse mesmo galinho que você tirou. Então, de cada planta dá para a gente fazer dezenas, centenas de outras mesmas plantas desse manjericão. Então a gente vai colhendo e multiplicando ele. Essa é a magia do manjericão, a gente colhe e multiplica ao mesmo tempo. Diferente dos outros tipos de manjericão, o Greco-Apala demora um tempinho mais do que os outros manjericões para crescer, porque ele é muito mais condensado, tem muito mais folhas em pouco espaço. E isso é muito legal para ele não começar a secar, porque quando começa a fazer as flores, logo em seguida elas também começam a secar. Assim que as sementes ficam prontas, essa flor toda vai começar a secar e seca o pé inteiro de manjericão. Então dá tempo da gente ir colhendo ele, dá tempo da gente observar essas flores começando a florir com o seu tempo e retirando e colhendo elas para aproveitar também, sem que a gente perca esse pé. Então o ciclo dele também é muito mais longo do que dos outros manjericões, ele aguenta muito mais tempo do que qualquer outro manjericão. E eu fiz esse vídeo principalmente para mostrar o manjericão Greco-Apala para vocês, que ele é super incrível, super versátil, fácil de plantar, fácil de cuidar. É muito legal da gente cozinhar com ele porque não precisa cortar as folhas porque elas já são pequenininhas e o sabor dele é incrível, é o melhor manjericão de todos. E além disso, eu queria mostrar que existem muitas variedades daquela planta que a gente pode achar que tem só uma. Muitas vezes a gente acha que só tem um tipo de manjericão, um manjericão, mas na verdade existem dezenas de tipos diferentes. E é legal que a gente conheça as variedades para a gente achar aquela que melhor vai se adaptar à nossa realidade, o que a gente pode oferecer para esse manjericão. Porque nem sempre a gente tem um monte de sol como a maioria dos manjericões precisa. Ou a gente não consegue fornecer toda a água ou todo o espaço que ele precisa. Então, conhecendo as diferentes variedades, dá pra gente achar aquela que mais combina com o que a gente tem a oferecer. E o manjericão tem um sabor todo especial, é maravilhoso, fale a verdade.
Uma empreendedora largou tudo para se dedicar à cultura do morango, em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. Vamos conhecer a história dela. Ela faz o seu trabalho, espalha o pólen nos mais de 2 quilômetros de corredores de flores na estufa da Rosana, para que os morangos saiam grandes, vermelhos e saborosos. Cansada na rotina da cidade, Rosana veio trabalhar aqui, com os morangos nessa estufa. Ela deixou a confeitaria e veio para o campo. E hoje nós vamos entender um pouco mais da história dela. Rosana, tudo bem com você? De onde veio esse amor pelos morangos? Sérgio, meu sonho sempre foi morar no campo. E depois de muitos anos trabalhando como confeiteira, eu resolvi que estava na hora de realizar meu sonho. Então, eu vindo morar no campo, eu precisava ter uma renda. Então eu pesquisei, fiz cursos, tive a oportunidade de conhecer a produção de morangos, gostei muito porque eu já trabalhava com morango, já admirava a fruta de bonita, de gostosa, então já de imediato eu quis ser produtora de morango. Rosana cuida de cada folha. Já sei quando está o dia chuvoso que tá nublado, eu sei que eu posso ter problema de fungos no morango, então eu já entro com preventivo. E isso tudo com o auxílio dos técnicos. Foi por conta da eficiência nessas precauções que a ex-confeiteira ganhou em segundo lugar o prêmio de inovação no meio rural. Eu pensava que eu não tinha possibilidade de ganhar, porque esse prêmio é no Brasil inteiro. Então, alguns dias depois, eles mandando mensagem para mim, já que eu fui vencedora, ganhei em segundo lugar. A Rosana, ela assimilou de uma forma muito boa toda a capacitação que ela teve do Senar e todas as orientações técnicas do IDR. Essa assimilação, ela praticou tudo que foi passado a ela e fez com que ela dobrasse a produção dela e em pouco tempo, pela capacitação, dedicação e aplicação de tudo que ela aprendeu aqui na produção. É na cestinha que Rosana e sua irmã Diana colocam todos os morangos colhidos. Nessa sala, elas realizam o processo de seleção, embalam as frutas e partem para a distribuição nos comércios da região. Para o fim de dezembro, a produtora rural espera colher 2.000 quilos de morangos. Por ser data comemorativa, vende muito morango, mas o mês de maio, que é o mês que mais vende morango por ser mês das noivas e dia das mães. Depois de tanto trabalho, até um suco de morango ganhei, doce e bem gelado. Que mudança de vida, né, gente? Daqui a pouco a gente vai falar de outra fruta, da lixia, a rainha das frutas. O Terra Boa volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com o nosso Terra Boa para todo o Brasil, aqui da Chácara Santana, em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Vamos falar agora da rainha das frutas, refrescante e adocicada. É a lixia. Você já experimentou? A nossa equipe foi visitar uma plantação em Maringá, noroeste do estado do Paraná. Aliás, o Paraná, que é o terceiro produtor do Brasil. É chegado o tempo de colheita da lixia. Originária da China, a fruta é considerada exótica no Brasil. Na propriedade da família Suzuki, na zona rural de Maringá, região noroeste do Paraná, a produção é toda orgânica, sem qualquer uso de agrotóxico. Os 60 pés de lixieira foram plantados há 20 anos. O período de colheita da fruta é curto, dura em média 3 meses, vai de novembro a janeiro. Neste ano, o auge da colheita na plantação de seu Robertson será na primeira quinzena de dezembro. Em 2020, a colheita rendeu apenas 400 quilos. Já em 2021, a expectativa é colher cerca de 3 toneladas da fruta. Só colhi umas 2 caixas até agora, né? Agora vamos começar, que vai até perto do Natal a colheita. Nós comercializamos na feira do produtor, né? É onde que nós comercializamos mais mesmo. Dá um bom dinheiro agora no final do ano, é uma época que a gente gasta mais, tá? Sempre ajuda. Dados do Censo Agropecuário realizado em 2017 pelo IBGE mostram que o Brasil possui 780 hectares da planta. São Paulo e Minas Gerais são os maiores produtores da fruta.
Em terceiro está o Paraná, responsável por 14% de toda a lixia produzida no país. Atualmente, 40 municípios do estado fazem o cultivo. Ela tem um sistema radicular profundo, né? Ela precisa de solos, normalmente, que tem um bom perfil estrutural, então solos acima de 1,5 metro de profundidade. Uma cultura adaptada para o norte do Paraná. Ela gosta de um pouquinho de frio e gosta de um período que tenha bastante calor. Quando você faz o plantio, você vai demorar de 2 a 3 anos para ela formar. A partir do 8º ano, ela tem a explosão, a hora que ela começa a ter o pico maior de produção. Mas a partir do 3º, 4º ano, ela já começa a ter uma produção razoável. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural, em 2021 o Brasil produziu 1.260.000 toneladas da fruta. Mesmo assim, por ser uma planta de colheita bianual, ou seja, em um ano pode ser pequena e no outro pode ser muito boa, a produção só consegue atender o mercado interno. A lixia praticamente é mercado interno, apesar que há produção de orgânicos para exportação, né? São vários países que é atendido com orgânicos, já temos isso no Brasil. Mas a lixia ainda é mercado interno e não atende o mercado interno. Então ainda tem muito pouca gente explorando esse filão de mercado. Considerada a rainha das frutas, a lixia é consumida in natura. Sua polpa é branca, possui vitaminas do complexo B, além de ser rica em vitamina C e pouco calórica. É uma fruta refrescante com um sabor docinho e que pode ser encontrada em feiras e mercados. É bom que é um cultor que exige muito pouco trabalho, né? Então sempre produz ainda, né? Não tem ano que produz mais, tem ano que produz menos. Só que sempre dá uma colheitinha no final do ano, tem ajudado muito. A saborosa, suculenta e refrescante lixia. Quando falamos de reforma agrária, vem em nossa mente o quê? A produção agrícola. Mas esses locais, vocês sabem, são ótimas opções para o turismo rural, com trilhas e cachoeiras também. Piscinas naturais, animais silvestres, trilhas no Cerrado. Essa é a Serra das Araras, no município de Mineiros, em Goiás. Fica aqui o assentamento rural onde Alexandre vive há 11 anos com a família. E toda a sua renda vem do turismo. Movimenta a economia local aqui da região. Então, agrega em todos os sentidos isso, né? O turismo rural aqui, o turismo aqui do assentamento. Em todo o Brasil, existe cerca de 9.500 assentamentos reconhecidos pelo INCRA. Quase 1 milhão de famílias já foram assentadas. Só o estado de Goiás tem hoje 307 assentamentos, com mais de 13 mil famílias assentadas. Quando o INCRA cria um assentamento, ele elabora junto um plano de desenvolvimento desses assentamentos, né? Entre outras coisas, o plano ele indica as atividades econômicas que são compatíveis com aquela área, né? A partir daí a família assentada, ela vai ter autonomia para definir, de acordo com a sua renda, o que ela quer produzir, né? Ou às vezes explorar. Além de tirar seu sustento do turismo, Alexandre também promove a preservação do meio ambiente. Os turistas aprovam. E aí, pessoal? Maravilhoso! Agora vamos dar uma olhada nas plantações do nosso Brasilzão. Você está vendo campos de produção de sementes de cebola em Ituporanga, Santa Catarina. Aliás, Ituporanga é um dos maiores produtores de cebola do Brasil. E agora do Matheus Tagler, de Colorado do Oeste, em Rondônia, numa plantação de algodão. Que maravilha, hein, gente? Você sabe que os podcasts é uma modernidade. Quase todo mundo ouve, quase todo mundo baixa o aplicativo lá. Um jovem em Palotina, na região oeste do estado do Paraná, teve uma ideia para ajudar o homem do campo, através do podcast. A gestão administrativa e financeira de pequenas propriedades rurais, onde a agricultura familiar é o forte, ainda não é algo comum. No Brasil, a sucessão familiar é baixa. A cada 3 filhos de produtores, apenas um continua na propriedade depois de adulto e ajuda a tocar o negócio da família. A gente vai passando, né, de pai para filho, e eles um dia que continuem, né? Quando participou do CNA Jovem, programa desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Lucas, que mora em Palotina, região oeste do Paraná, percebeu que os jovens precisavam compreender melhor sobre a importância dessa gestão para o sucesso da propriedade. Foi então que ele teve a ideia de criar um podcast para falar com esse público. Auxiliar na administração dos negócios da família. Eu percebi que um problema que nós tínhamos aqui no oeste do Paraná,
em muitas regiões também vinham acontecendo, que é uma falta de uma administração, de uma gestão organizada, principalmente da questão financeira das propriedades rurais. Como levar isso adiante? De uma maneira simples, porque a educação financeira não é regra no país. Então, nada melhor do que levar de uma maneira muito mais extrovertida, uma conversa de uma forma informal, mostrando da melhor modo de liderar pessoas, que é pelo exemplo. Então, nós trazemos jovens que estão fazendo dar certo e que, de alguma maneira, eles deem esse exemplo aos outros jovens que vêm nos acompanhando. Uma vez por semana, ele conversa com produtores experientes, especialistas do setor do agronegócio e também jovens que passaram por dificuldades para trocar experiências e ajudar quem está do outro lado. Vivian, que é produtora rural, na metrópole de Alto Santa Fé, mais precisamente no interior de Nova Santa Rosa, mais precisamente ainda no oeste do Paraná, no Velho Oeste. Quando a gente olha para toda a cadeia agroalimentar hoje, a agroindústria ela tem muita informação, a distribuição de alimentos tem muita informação, revenda de insumos tem muita informação e o produtor rural é o que menos tem informação, mas é o que mais tem famílias hoje sustentando e é o que sustenta todo o resto. Então, para esse tipo de produtor, para esse elemento da cadeia agroalimentar, a gente precisa olhar diferente e esse feedback, que é a grande maioria, são 7 milhões de produtores rurais, eles vêm hoje, aos poucos, os jovens vêm contribuindo, vêm incentivando e vêm querendo participar. E isso é muito importante. O projeto ganhou vida em agosto de 2021 e está disponível em todas as plataformas digitais de forma gratuita. Em apenas 4 meses, o AgroJovem Podcast já alcançou pessoas em todas as regiões do Brasil. E a ideia é crescer ainda mais até se tornar uma grande referência e poder ajudar muitos outros jovens. Jovens como a Vivian. Aos 21 anos, ela cursa agronomia. Estuda em Palotina, mas mora na propriedade rural que fica no município de Nova Santa Rosa, também no oeste paranaense. Nas terras, a família tem soja, gado, criação de tilápia e presta serviços com máquinas agrícolas. Hoje, ela é uma ouvinte assídua dos podcasts, que tem ajudado a entender melhor os processos e desafios na gestão da propriedade. Como filha de produtores rurais pequenos, estou buscando trazer uma gestão dentro da propriedade compartilhada entre todos os meus irmãos. Então, ouvir alguns relatos de outras pessoas e até mesmo me aproximar de outros profissionais que passaram por essa mesma situação que eu estou passando agora, me chamou muita atenção ali dentro e tem me ajudado a aplicar esses conhecimentos dentro da prática. Para o pai, que cresceu na vida rural e não concluiu os estudos, ver o interesse da filha na administração do sítio é motivo de orgulho. Feliz, né? Porque filhos seguindo o que a gente aprendeu e vai aprendendo junto, eles conhecendo coisas novas, né, também. Então, é gratificante, né? Ideia brilhante, hein? Sensacional. E muita gente ouve mesmo o podcast, né? Chegamos ao final desta edição do nosso Terra Boa, nesta edição de domingo para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Você quer rever este e outros conteúdos da nossa programação? Acesse lá o nosso canal do YouTube. Tá tudo lá. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.